Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. HCTR11, vale a pena? Venha saber. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$30. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 14%. É um fundo que está passando por bastante dificuldade, então ele está sendo negociado a um PVP de 0,27, o que indica que ele está com 73% de desconto. Ele vem sendo negociado com a liquidez alta, mais ou menos na casa de 1 milhão por dia, e ele vem com a variação negativa de 45% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo de base 100, que chegou a ser negociado com bastante ágil nos seus inícios lá, porque ele pegou um período de inflação alta. Então esse fundo estava pagando muito dividendo no seu início. Ele veio ao mercado antes da situação pandêmica de 2019, de março de 2020. Então ele chegou a ser negociado a quase R$180. Durante a situação pandêmica, suas cotas caíram, chegaram a um valor ali próximo de R$90, mas rapidamente ele se recuperou, chegou a ser negociado durante um período a incríveis R$150. Como é comum para fundos de papel, começou a diminuir a sua renda. Houve um arrefecimento da renda em razão da inflação, que também deu arrefecida, e o fundo voltou a patamares mais sensatos, próximos do valor que ele valia, mais ou menos à época, na faixa de R$120. E aí, em abril de 2022, nesse primeiro momento, houve uma confusão, uma briga entre a gestora Hectare e o pessoal da Suno. Aqui, eu ficava falando nos vídeos, fofoquinha HCTR. Neste momento, as cotas do fundo despencaram para algo ali na casa de R$93. Passado esse período aqui, o fundo meio que deu uma recuperada, mas já um ano depois, em abril de janeiro, fevereiro, março de 2023, descobre-se que começou a ter muita inadimplência, que os devedores do fundo, que até então isso não era tão transparente, apesar do fundo ter muito devedor, muitos deles eram do mesmo grupo econômico. E aí a imensa maioria deles começou a ter dificuldade, ter inadimplência, e aí a cota do fundo, com medo de não conseguir pagar, os devedores não conseguirem pagar, despenca no mercado. Ela já vinha caindo, de 120 para algo ali próximo de R$90, e ele despenca de 90 para algo na casa de R$50 ali, mais ou menos em abril do ano passado, 2023. O fundo, depois de um período, esboça uma recuperação, passando do patamar de R$60. Contudo, tendo em vista a dificuldade, os riscos e tal, o fundo volta novamente a cair e agora orbita essa faixa ali próximo de R$30. Continuando aqui no site, o que a gente observa? Então aqui a gente vê o nome do fundo, o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, títulos e valores imobiliários, ele é um fundo de papel, prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação à taxa do fundo e vacância, nós vamos deixar para ver isso lá dentro do relatório gerencial. E vacância também não há que se falar, pois fundos de papel não tem que se falar de vacância. A vacância do fundo de papel seria a inadimplência, Esse é um fundo que tem uma base de número de cotistas alto, apesar da queda. Ele conta atualmente com 174 mil cotistas e mais de 22 milhões de cotas emitidas no mercado. O fundo fala que ele vale atualmente R$112, contudo, se houvesse marcação negativa dos devedores do fundo, talvez o patrimônio real desse fundo despencasse para algo na casa de R$60, R$50. Então, assim, se levar em conta que os devedores não estão pagando, apesar de foi concedido waiver, coisas desse sentido, mas tem que tomar cuidado com o quanto eles consideram que é patrimônio, porque se o fundo não recuperar tudo que os devedores estão devendo, se ele levar calote em parte disso, talvez não 50, mas talvez ele não valha 112. O patrimônio seja na casa de 60, 70, 80, enfim. É um fundo que atualmente vale 2,48 bilhões, mas, de novo, ao final lá do tempo, nós vai precisar se observar o quanto do crédito que o fundo hoje não está recebendo, se isso vai ser recebido, se ele vai perder parte desses valores ou não. Na época, e o último dividendo anunciado pelo fundo foi de 32 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê aqui o yield médio do fundo. Então, quando o fundo veio a mercado, ele estava entregando um dividendo bem acima do que havia nos concorrentes no mercado. Então, para a época, antes da situação pandêmica, antes de ocorrer a dispara da inflação,
ele já vê o mercado pagando 1,20, 1,30, no momento que a taxa Selic era 2%. Então os concorrentes desse fundo aqui estavam entregando algo na casa de 0,6, 0,7, 0,8. Os fundos de papel não estavam performando bem. E ele vê o mercado pagando 1,20, 1,40, 1,30. Então ele teve um crescimento muito grande da sua cotação. Durante a situação pandêmica, lá em março de 2020, ele teve a queda na cotação, mas como os dividendos continuaram altíssimos e depois aqui meio que ocorre a disparada da inflação, o fundo continuou pagando um dividendo astronômico. Mesmo com a cota alta, o yield do fundo continuou alto. Então isso aqui fez com que o fundo ficasse naquelas estruturas altíssimas. Contudo, o yield foi diminuindo, e se o yield foi diminuindo, a cotação também foi diminuindo. Aqui a gente está vendo a rentabilidade baseada no dividend yield, tá? E aqui a gente vê o dividend yield nominal. Você pode ver que meio que acompanha. Então o fundo estava entregando um dividendo alto, ficou astronômico depois da pandemia, porque houve a disparada da inflação. Então esse fundo surfou essa alta gigantesca de dividendos, a cotação subiu, mas como o dividendo foi arrefecendo para algo mais próximo à normalidade, então assim, o dividendo desse fundo na casa de 1,20, 1,30 seria algo normal pelo risco que ele carrega. Então ele chegou a cair para 1,10, aqui já começou a ter uma queda na cotação, até mesmo antes, entre aspas, da problemática que o fundo veio a enfrentar. E aí quando veio o anúncio das inadimplências, o dividendo caiu, despencou para 50 centavos, chegou a ser até menos recentemente, na casa de 17, e agora ele está mais ou menos estável entre 30 e 30 e poucos centavos. E a gente vê isso aqui nominalmente, né, os dividendos. Então chegou a despencar aqui para 17, 27, 34, recentemente ó, 38, 32, 38, e aí o último dividendo anunciado em 7 de junho, eles vão pagar no dia 14 de junho 32 centavos aí de dividendo. Continuando aqui, agora a gente vê o yield médio, a rentabilidade do fundo, né, no decurso do tempo. Então durante o período que estava adimplente, que ele estava recebendo, esse fundo estava performando muito acima do CDI e dos outros índices, né? Contudo, quando houve o problema da inadimplência, porque aqui esse gráfico ele pega tanto a cotação do fundo, mas também a distribuição de dividendos. Então, apesar do fundo sempre distribuir muito, o que ele distribuiu não foi suficiente para compensar a queda. Então, se a gente for ver bem, ele está com uma queda bem maior que isso. Um fundo de 120 ser negociado a 30 é um desconto altíssimo, né? De 70% de desconto. Mas 30% dessa queda foi amenizada pela distribuição de dividendos. Senão o impacto estaria ainda maior. Mas, apesar de toda a distribuição do fundo, ele ainda vem com 40% de rentabilidade negativa, porque, mesmo distribuindo muito, o que ele vem perdendo, né? Não supre toda a queda que ele teve. Ele está com quase 50% de rentabilidade negativa, o CDI 47 positivo, a inflação do período 32, o IFIX 30 e o índice de dividendos das ações 55%. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, ver se teve mudanças ou não, né? Antes da gente ir lá para o relatório gerencial, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser apoiar, considere fazer uma doação para o Pix, como investe@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Quero agradecer antecipadamente aos membros aí que vem renovando o clube de membros ou se tornando membro. Tornando-se membro aqui do canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor irrisório para vocês, mas que para o canal faz muita diferença. Você se tornando membro, além de nos apoiar, você vai ter acesso antecipado a vídeos, participa do grupo do Telegram, tem preferência quando pede um vídeo e ainda tem um baita desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha é super completa, vai te ajudar muito a organizar os seus ativos, a sua declaração de imposto de renda e ela também te ajuda a decidir em quais ativos investir. Ela é um produto barato, acessível, com muita funcionalidade. Comprando, vocês ainda nos apoiam imensamente. Recentemente eu tenho tido procura. Apesar de eu divulgar pouco, as pessoas vêm procurando para ajudar na estruturação de ativos, análise da carteira, mentoria, consultoria, coisas nesse sentido. Se você tiver interesse, manda uma mensagem por e-mail do canal. Pode ser que eu consiga te ajudar dessa maneira. Por fim, nós contamos ainda com e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários e Introdução aos Fiagros. E-books com ótima qualidade. Adquira esses e-books porque eles são baratos e acessíveis, mas com ótimo conteúdo agregador. Então você comprando aí, além de você ter um ótimo produto, você ainda nos apoia financeiramente. Muito obrigado a todos. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial e não mudou nada, tá? São informações como sempre, né? Bem rasas e tal.
demora na vinda das informações, então não mudou muita coisa do relatório aí do fundo. Ele fala R$ 32,00 na época de fechamento do relatório, 174 mil cotistas e vem caindo mês a mês, eles não estão trazendo essa informação aqui no relatório. O fundo cobra de taxa aí no total 1,20 e mais 10% de performance se bater o CDI. Continuando aqui, ele traz alguns insights aqui a respeito dos valores, né, deles que ele distribuiu, tese de investimento, comentários do gestor. Então aqui ele não trouxe muitas informações sobre as inadimplências. Ele demora a trazer, quando traz defasado, tá? Sobre os waivers, as dívidas, os descontos temporários que estão sendo dados e tal. E eles falam o seguinte, isso aqui é importante trazer. Então, com toda a gravidade que teve dos eventos lá no Rio Grande do Sul, eles falam, o Rio Grande do Sul vem sofrendo com os efeitos recorrentes das fortes chuvas. E Gramado está entre as cidades atingidas. Então, isso é preocupante, porque se os devedores já estavam com problema, né, com dificuldade, por mais que, mesmo que a estrutura dos nossos ativos estejam preservadas, é certo que as condições climáticas vão impactar diretamente o turismo e a economia local. Então, se eles já estavam com dificuldade financeira, isso aqui vai ser mais uma pedra no caminho aí, porque pode atrapalhar a recuperação dos ativos. Pelo menos eles trazem uma mensagem de bom senso, né? Então, nesse momento, as empresas localizadas na região têm como prioridade a promoção de ações para preservar o bem-estar dos seus colaboradores e famílias e visitantes da população e a população local. Então, primeiro as vidas, né? Depois é preocupar com questões, né? Segundo plano, que também são importantes, mas preocupar com o pessoal. E a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Então, o fundo vem receitando contabilmente, eu vou trazer entre aspas, uma problemática dessa questão contábil. Ele vem receitando ali, 28 milhões, 30 milhões, 24 milhões, 30 milhões. Por que isso aqui hoje, atualmente, não vale de nada? Contábil é o que era para ele estar recebendo. Como ele está dando descontos, waivers e tal, os devedores do fundo, que eu vou mostrar para vocês que é um número altíssimo de devedores, isso não entra em inadimplência. Então é como se isso aqui, contabilmente, o fundo estivesse recebendo, apesar de não ter recebido. Tanto que olha a diferença que dá. O fundo teve uma receita contábil de 28 milhões, mais a receita caixa que veio para o fundo foi só 7 milhões. Olha a diferença, 20 milhões a menos, isso em janeiro. Em fevereiro, de 31 milhões que era para o fundo ter recebido, só transitou 8,5 no caixa. Março, de 24 milhões, só 6 milhões e meio. Em abril, de 30 milhões, transitou menos 27 milhões. Porque ele comprou aqui, gastou 34 milhões com compra de CRIs. E gastou mais 780 mil com compras de FIIs. Então, na prática, o que vale atualmente para o fundo, ainda mais que ele não está mais tendo gordura, e ele fala sobre isso, como ele não está mais tendo reserva, esse contábil não vale de mais nada, porque ele está distribuindo caixa. E se ele não passou, por mais que, teoricamente, isso era para ter passado, mas como não transitou, não tem como ele distribuir. Então, tá? E outra coisa, por que eu estou falando tudo isso? Contabilmente, se a gente for ver as taxas do fundo atualmente, eu vou arredondar, porque isso aqui é irrisório para o fundo. 780 mil frente a 30 milhões, isso aqui eu já calculei antecipadamente, tá? Dá uma taxa na casa de 3%, é muito baixo. O que a gente observa? Não tá oferindo performance, tá? Então, isso aqui não está impactando o fundo. Eu trouxe o relatório do ano passado, um ano atrás, quando ainda não estava tendo esses impactos de inadimplência. Então, a gente pega lá, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022, entre aspas, estava tendo normalidade. Nesse período, o fundo já não estava tendo performance, já estava com dificuldade de oferir performance para o fundo aí. Mas a receita do fundo, 30 milhões, mais ou menos o que a gente estava vendo lá, 18 milhões, 18, 21, 26 milhões, o que seria mais ou menos a normalidade do fundo. Mas olha a despesa do fundo. A despesa real do fundo era na casa de 2 milhões. Então, como atualmente o fundo está oferindo menos, a receita do fundo está sendo menor. Mas se fosse esses 2 milhões aqui, esses 30 milhões, seria 2 milhões de receita. Tá bom? Então eu vou calcular, porque também não seria justo eu calcular esses 780 mil pelo caixa, né? Se ele apura contábil. Se não tiver muito confuso, ao invés de eu calcular baseado em 779 mil, eu vou calcular em 2 milhões. Porque se o fundo estivesse oferindo realmente isso aqui, a despesa do fundo seria 2 milhões. É só para ficar algo mais justo. Para que não ficar baixo demais e para aqui que a gente nunca calculou com caixa. Começar a calcular aqui também vai ter disparidade, tá? Então aqui a gente vai calcular 2 milhões vezes 100 dividido por 30 milhões, 30,197. Então no quesito de taxa,
Atualmente, as taxas do fundo reais seriam na casa de 6,62. Tá tendo essa disparidade por causa dessas diferenças aí. Agora, o fundo, quando está nessa normalidade, ele também ofere performance. Então, esse 6 aí saltaria para 8, 10, 12%. Algo normal, não é fora do normal. Então, no quesito de taxa, eu não vejo algo sendo tão grave assim para o fundo, tá bom? Continuando aqui, a gente vê o histórico de distribuição do fundo. Então, a gente vê que a distribuição está caindo, e agora ele está mais ou menos normalizado, lateralizado. E assim, já que o fundo, eu não costumo falar de rentabilidade, tá? Mas note essa linha laranja, é como se o fundo quisesse mostrar que o fundo está com a rentabilidade de 90%. Poxa, já que eles trouxeram essa linha, a rentabilidade de cota patrimonial está de lado, 12%. A rentabilidade da cota patrimonial mais os dividendos está em 90%. E o CDI, 50%. Já que o fundo está tentando trazer isso aqui, né, para mostrar que ele está bem e tal, que o justo era que ele trouxesse a rentabilidade, não da cota patrimonial, também que ele trouxesse a rentabilidade da cota mercado. Por quê? Poxa, você consegue vender esse fundo por R$120? R$120 mais os dividendos, beleza, 90% de rentabilidade, estaria ali o dobro do CDI. Mas você não vende. Então, poxa, eu vendo por 30. 30 mais os dividendos, qual que seria a rentabilidade do fundo? Aí seria aquela rentabilidade negativa, né? Então, poxa, quer trazer informação? Traz, mas seja transparente com tudo, né? Faltou aqui mostrar que o fundo atualmente não está com 90% de rentabilidade. Então, pessoal, antes da gente continuar mais lá no fundo, vendo mais informações da carteira, se mudou algo ou não, antes da gente continuar vendo sobre isso, eu trago agora para vocês forma de apoio gratuita ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar financeiramente, nos apoie de forma gratuita. E aí basta simplesmente você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e ative o sino aí. Comenta para nós aí o que você acha a respeito desse fundo imobiliário. Quando esse fundo estava às mil maravilhas, eu ainda tenho esse fundo, tá? Apesar de hoje eu não me considerar mais cotista dele. Quando esse fundo estava às mil maravilhas, eu sempre alertava, gente, esse é um fundo de risco, cuidado com fundos de risco. Se você for investir, coloque ele dentro de um percentual que você faça gestão de risco e aquilo não afete drasticamente seu patrimônio. Então, hoje eu tenho um ativo, no momento propício, se der margem para eu sair, eu vou sair dele, mas eu não tenho pressa, não estou querendo sair nem nada. E o que me motivou a sair do fundo, nem tanto foi a queda, nem tanto foi a diminuição dos rendimentos, nem tanto foi os problemas de inadimplência. Mas sim, o que me chateou foi a falta de transparência, o acovardamento da gestão, a demora ao trazer informações. Quando esse fundo ele ainda estava bem na fita, ia lá na Suno, ia em todos os... Sabe, ele vivia na mídia. Ele vivia dando entrevistas e tal. Ele era o bambambam. E agora ele não fala nada, ninguém vê nada, o pessoal sumiu. Então, poxa, você tem que falar em mercado quando você está bem e quando você está mal. Você deveria estar sendo transparente, trazer informações, deixar claro, tranquilizar o público. E o fundo só se retraiu. Eles não trazem informações transparentes, demoram a trazer informações. Então, poxa, a gestão acovardou, a gestão, para mim, de novo, meio que escondeu informações. A questão dele estar concentrado muito em um único devedor do mesmo grupo econômico, isso não era claro. Todos esses motivos me fizeram não querer mais ser cotista do fundo. Então, eu troquei esse ativo por outros, eu não invisto mais, mas ainda não vendi os meus ativos. E o que eu estou explicando tudo isso é que, ao contrário de outras pessoas, porque, olha, o meu IPCR que eu tenho caiu muito e eu não vendi. O RPR11 caiu muito e eu não vendi. O meu VGIA caiu muito e eu não vendi. CPTR caiu muito e eu não vendi. Então, cair ativo para mim não é o problema. Passar por momentos de inadimplência, dificuldade, calote, tudo isso, eu estou ciente desses riscos, isso aí não é um problema. Eu não deixo de estar nos ativos por causa disso. Agora, o Versalhes, o Todd, Devo, nesses fundos, a gestão me deixou muito a desejar e por causa disso eu decidi sair deles, tá? Então, hoje, eu não gosto, não tenho, não acho que eles fazem um bom trabalho, mas isso é pessoal. Não estou dizendo para você comprar ou vender. Não estou dizendo que agora você deve sair. Se você comprou, você tem que saber por que você comprou. E se você for vender, tem que saber por que você está vendendo. Tá? O fato, só estou trazendo a minha opinião a respeito do fundo. Então, tudo isso não é uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Recentemente, eu tenho tido uma procura grande, tá? Apesar de eu divulgar muito pouco, eu tenho tido uma procura
para pessoas, né, querendo ajuda para analisar carteira, estruturação de ativos, aconselhamento, mentoria, consultoria. Então, se você tiver interesse nesse sentido, manda um e-mail aí pro e-mail do canal. Pode ser que eu consiga te ajudar de alguma maneira. Nós temos um canal secundário, o canal Mu Notícias. Nosso objetivo é tentar chegar a 1.000 inscritos aqui no canal. Então vá lá nele e se inscreva. Nosso objetivo primordial, né, é 1.000, mas a gente quer tentar chegar a 50 inscritos. Vá lá e se inscreva e nos ajude dando essa força. Todos os canais aí estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá, que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Voltando aqui ao relatório gerencial, eu não vou tecer maiores comentários. Como o fundo não mudou nada nesse sentido, isso aqui eu já falei muito nos vídeos anteriores. Veja um vídeo anterior que vai ter mais detalhes sobre essa carteira e tal, tá? Então não vou tecer maiores comentários. Aqui na carteira pulverizada é o que eu tô falando para vocês. Poxa, eles trazem aqui, por exemplo, ó, que está em carência, que isso aqui está em inadimplente, blá, blá, blá. Só que muitas das vezes teve coisas aqui que venceu a carência, ele renovou e ele não trouxe informação. Ele demorou a trazer informação depois de 3, 4 meses, sabe? Coisas que entrou em inadimplência, ele demorou a trazer também. Então, hoje em dia, isso aqui para mim, eu não perco muito tempo com isso. Mas de tudo que está aqui, o que eu acho interessante é isso aqui, ó. A gestão conseguiu fazer a proeza de todos os ativos do fundo, somente 18% está em dia. O fundo está conseguindo sustentar quase 40 centavos de dividendos com apenas 18% pagando. Então, se todo mundo estivesse em dia, o dividendo do fundo estaria novamente astronômico. Em carência, 75%. Então, aqui, ó, na prática, esse pessoal aqui, ó, está inadimplente. Eles não estão pagando. Mas são pessoas que renegociaram. Por isso, não entra como se fosse inadimplente. Então, quem não está pagando, que está com dificuldade, que esse aqui, entre aspas, virou calote, é realmente 8%. Mas, na verdade, 82% do portfólio não está gerando renda, né? Então, isso aqui é algo gravíssimo aí para o fundo. Ele investiu em fundos da própria casa. Isso aqui, para mim, também nem é tanto problema. Só que ele foi cada vez investindo mais. Então, ficou uma exposição alta, ó. XBXO, 9% num fundo da própria casa, sem gerar renda. Serra Verde, 4% em um fundo da própria casa, sem gerar renda. O HCHG, acho que gera renda, 3%. O HCST, ele sem gerar renda, continua reinvestindo, né, para terminar o projeto, mais 1%. IC Loteamentos, gera pouquíssima renda, ou quase não gera renda. E em caixa, hoje, o caixa do fundo é irrisório, quase não tem dinheiro em caixa. E aqui ele mostra as negociações do mercado secundário. Não sei por que eles tiraram, né, o número de cotistas. Por quê? Eu sei por quê. Porque está diminuindo. Então eles não são transparentes as formações, né? Então antes tinha o número de cotistas quando estava em alta. E agora que vem caindo eles estão tirando, né? Então, enfim. E aqui começa a ter a descrição dos ativos. Aqui a gente vê quem são os devedores, quais são as garantias que foram dadas. Mas o ideal seria eles terem falado, olha, tal e tal devedor são todos do mesmo grupo econômico. São todos, entre aspas, da mesma empresa. E isso nunca foi transparente, né? Então essa parte final aqui é a parte que eu mais acho que vocês devem se concentrar, que vocês devem ler. Mas aqui eu não vou perder muito tempo com isso nesse fundo. Por quê? Eu vou ler aqui para vocês, ó. Esse devedor. A operação é lastreada em contratos de compra e venda de unidades. As garantias das operações são cessão fiduciária dos recebíveis, fiança das pessoas, alienação fiduciária das cotas da SPE, fundo de reserva. Beleza, foi dada essa garantia, né? Mas, quando precisava-se executar a garantia, ou a cobrar a garantia, ou arrochar nas garantias, o fundo não fez, né? Então, para esse fundo aqui, apesar dele trazer essas garantias, para mim, é uma garantia boa, é a alienação fiduciária do imóvel. E você vê que não tem alienação fiduciária, né, de imóvel. Tem de recebíveis, tem de SPS, mas isso aqui não vai adiantar tanto, não. Os imóveis teriam sido dados como garantia para ter uma garantia melhor, sabe? Enfim, só decepção, né, que a gente traz, mas fazer o quê? Então, pessoal, eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário, são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Muito obrigado. Considere ir lá no canal Mu Notícias e se inscrever. Eu vou ficando por aqui e espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Let's go. I
I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel